Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas aulas de Sociologia, a gente vai dar continuidade a um tema que a gente havia iniciado anteriormente. A gente já teve 2 vídeos sobre a Sociologia do Desenvolvimento. Nós falamos um pouco sobre o conceito de desenvolvimento, algumas ideias referentes a esse tema. Como esse debate foi sendo feito ao longo do século XX, principalmente, vimos alguns sociólogos e economistas que trataram dessa questão. E nesse vídeo e nos próximos a gente vai seguir as discussões relacionando o desenvolvimento com o contexto em que nós vivemos. É um tema que relaciona não apenas a sociologia com a história, mas também principalmente a economia e a política. Bom, a gente viu no vídeo anterior um pouco da sociologia do desenvolvimento. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as teorias do subdesenvolvimento. Como assim? Antes a gente viu as teorias, principalmente as teorias econômicas, que tentavam propor como os estados fariam para que as suas populações se desenvolvessem, né? O desenvolvimento das nações. Quando a gente fala agora das teorias do subdesenvolvimento, são os estudos que tentam explicar por que existem países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. De onde vem o subdesenvolvimento e como ele pode ser superado. Essas teorias do subdesenvolvimento, elas têm muito a ver com o contexto pós-Segunda Guerra Mundial, logo após a criação da ONU, e uma preocupação no mundo todo em tentar entender por que existem países subdesenvolvidos e como fazer para esses países se desenvolverem. Esse debate está um pouco ligado ao contexto da Guerra Fria, porque existe o medo dos países capitalistas de que o subdesenvolvimento faça com que alguns países enxerguem o capitalismo como um problema e vejam o socialismo como solução. Então tem um pouco a ver com o contexto histórico da Guerra Fria. Então, encontrar soluções dentro do capitalismo para que os países subdesenvolvidos se desenvolvam desestimularia esses países a adotarem regimes socialistas. Mas enfim, isso a gente vai ver melhor nas aulas de história, quando a gente falar sobre a Guerra Fria. Pois bem, as teorias do subdesenvolvimento, elas partem de uma crítica às teorias que existiam antes, que a gente viu no vídeo anterior, que buscavam nas características dos países os motivos do subdesenvolvimento. Então o país é muito quente, isso faz as pessoas serem preguiçosas, por isso ele é um país subdesenvolvido. Dentro daquele país, a cultura daquele país faz com que as pessoas não gostem de trabalhar, por isso o país é subdesenvolvido. Então, uma crítica a essas teorias mais naturalistas ou deterministas fez com que economistas, sociólogos, historiadores, enfim, pessoas de várias áreas de conhecimento buscassem outras explicações. Falaram, não, o país não é subdesenvolvido porque lá tem pessoas preguiçosas. Deve ter uma outra explicação mais ampla. Logo após, então, a Segunda Guerra Mundial, foi criada a ONU, e a ONU criou vários órgãos para tentar resolver vários problemas internacionais. Entre eles, surgiu na ONU a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL. E dentro da CEPAL, o principal economista, o principal pensador que influenciou os outros economistas que faziam parte da CEPAL e outros economistas, sobretudo na América Latina, que estudavam essa questão do subdesenvolvimento, foi o Raul Prebisch, que faleceu em 1986. O Prebisch é um economista argentino, e ele que desenvolve a ideia de separar o mundo, do ponto de vista econômico, em centro e periferia. Então é dele a ideia de que existe no mundo países centrais e países periféricos. Ele chama de países centrais os países industrializados. Então os países com desenvolvimento industrial são os países centrais. E ele chama de periferia os países subdesenvolvidos. Então, no caso, o Brasil, por exemplo, estaria na periferia do mundo, seria um país subdesenvolvido. Para ele, essas desigualdades entre países, né, entre centro e periferia, entre industrializado e subdesenvolvido, ela não é um dado natural. Né? Essa diferença, essa desigualdade, ela não é da natureza, não é porque as pessoas nasceram assim, subdesenvolvidas. Não. Para ele, essa diferença entre centro e periferia, ela é decorrente do papel que esses países desenvolvem nas relações internacionais, desenvolvem ou desempenham nas relações internacionais. E para ele, a principal diferença entre o centro e a periferia é que os países do centro, eles têm um papel ativo nas relações internacionais, enquanto os países da periferia têm uma relação passiva, né? Tem uma atitude, um papel passivo, ou seja, eles são dependentes do crescimento das economias centrais. Eles se tornam dependentes das economias centrais. Então, eles esperam das economias centrais atitudes, medidas, enfim, eles esperam que os países centrais realizem as políticas e eles têm
a sua economia baseada na economia desses países centrais. Então, eles esperam dos países centrais as decisões, as ações. Isso faz com que esses países periféricos sejam dependentes e não se desenvolvam, porque eles estão sempre esperando, eles estão sempre dependendo do que os outros países farão. E os outros países adotarão medidas que os favoreçam. Então, para ele, o que diferencia o centro da periferia é o papel. Quando um país consegue ser ativo, protagonista na economia internacional, ele se desenvolve, ele se torna centro. Quando um país não é protagonista na economia internacional, quando ele é passivo, quando ele não é o país que toma as atitudes que vão ser influentes na economia internacional, esse país faz parte da periferia. E é essa relação entre centro e periferia que faz com que alguns países permaneçam desenvolvidos e se tornem cada vez mais desenvolvidos, e outros países não se desenvolvam. Então é uma diferença pautada no papel que cada país exerce, de ser ativo, de ser protagonista, ou de ser coadjuvante, de ser passivo. Essas ideias do Prebisch e outros economistas que vão concordar com ele, elas acabam servindo como base para uma crítica ao liberalismo econômico clássico. E nesse vídeo e nos próximos, a gente vai fazer muitas críticas ao liberalismo econômico clássico, que em alguns momentos eu vou chamar de liberalismo econômico radical. E essa crítica, pessoal, ao liberalismo econômico clássico, assim, já faz algum tempo os economistas acadêmicos, né, os pesquisadores, os professores universitários, já tinham muito claras essas críticas, e era uma coisa assim que nem era muito debatida na economia nos últimos anos. Mas de repente alguns blogueiros e youtubers resolveram ressuscitar essas ideias que os economistas já tinham deixado meio que de lado. Então em economia, essas ideias mais radicais do liberalismo, de repente elas ficaram muito fortes, e você vê pessoas defendendo aí na internet, nas redes sociais, essas ideias como se elas fossem umas verdades absolutas, fundamentais, e que os economistas já há muito tempo disseram que não é assim que funciona. Então por isso eu vou precisar fazer essas críticas, e assim, de novo, não é um posicionamento político, essas críticas que vocês vão ver nos vídeos sobre o liberalismo econômico, não é um posicionamento político, é uma constatação científica, né? A partir de experiências históricas, a gente viu que certas coisas deram certo, certas coisas deram errado, por isso as críticas, tudo bem? Quando a gente fala de liberalismo econômico clássico, a gente está falando das ideias baseadas em autores como Adam Smith, aquele que a gente viu nas aulas de história, lá do liberalismo, do laissez-faire, laissez-passer, enfim, do liberalismo clássico, né? E o Davi Ricardo, que é um outro autor britânico, um pouco posterior ao Adam Smith, ali do século XIX, Davi Ricardo, mas eles são os pensadores que dão as ideias do liberalismo econômico clássico. O fundamento do liberalismo econômico clássico, liberdade econômica, o Estado não tem que interferir na economia. Então, partindo do pressuposto de que o Estado não tem que interferir na economia, surgem as doutrinas ligadas ao liberalismo econômico clássico. Só que esse liberalismo econômico clássico, ele mostrou ao longo da história algumas limitações que os economistas foram debatendo ao longo do tempo. E assim, o liberalismo econômico clássico é um jeito de fazer o capitalismo. Ele surge mais ou menos junto com o capitalismo industrial, mas ele é um jeito de fazer capitalismo. Você pode ser capitalista e não defender o liberalismo econômico clássico, né? Você ser contra o liberalismo econômico clássico não te faz defensor do marxismo, do socialismo, do comunismo. O liberalismo econômico clássico é uma teoria dentro do capitalismo, existem outras, e a maioria dos economistas que defende o capitalismo, hoje em dia, defende outras ideias que não são o liberalismo econômico clássico. Mas, de novo, de repente surgiu na internet um monte de defensor do liberalismo econômico clássico, como se ele fosse uma grande novidade, e na verdade são ideias do século XVIII e XIX e que foram superadas no final do século XX. Mas, enfim, vamos voltar aqui para o liberalismo econômico clássico. Uma das ideias do liberalismo econômico clássico, que é o que a gente vai debater aqui, que tem a ver com o desenvolvimento e com a globalização, que a gente vai estudar em vídeos posteriores, é que o liberalismo econômico clássico, uma das ideias dele, falava da teoria das vantagens comparativas. O que é a teoria das vantagens comparativas? Cada país tem que olhar para si mesmo e analisar no que ele é bom. O que eu produzo bem, de forma competitiva, com qualidade, que vai me fazer ter o máximo de lucro com o mínimo de esforço. Descobrir o que é essa coisa que eu produzo bem, que vai me fazer ter o máximo de lucro com o mínimo de esforço, é nisso que eu tenho que focar. Então eu vou abrir mão de produzir outras coisas, mesmo que isso gere algum prejuízo,
porque o lucro que eu vou ter investindo naquilo que eu sou bom vai compensar esse prejuízo. Então essa é a teoria das vantagens comparativas. Então, por exemplo, um país como o Brasil, segundo essa teoria, tem a sua natureza exuberante, então tem que focar em produção agrícola, por exemplo. Tem que focar em produção agrícola. Esquece a indústria, foca na produção agrícola, porque a produção agrícola é que vai gerar riqueza para o Brasil. Um outro país não vai ter agricultura tão boa, vai ter que investir na indústria. Outro país vai investir mais em serviços. Um país na agricultura vai focar num determinado produto, outro país na agricultura vai focar em outro e assim por diante. Então, cada país fazendo aquilo em que ele é bom, cada um só faria, teoricamente, aquilo que é bom, com qualidade, com preços competitivos, os outros países comprariam dele, ele compraria dos outros aquilo que ele não produz, economia de livre mercado equilibrada, todo mundo feliz e rico no mundo inteiro. Isso é a teoria das vantagens comparativas. Funciona? Aparentemente não, porque a gente tem países muito ricos e países muito pobres, mesmo com países muito pobres focando no seu principal produto, investindo todas as suas economias e apostando todas as suas fichas no seu principal produto, e mesmo assim continua sendo um país pobre. Então, alguma coisa não está dando certo. Então, a teoria das vantagens comparativas fala em eficiência. O país tem que investir naquilo em que ele é mais eficiente. Em economia, né, tem eficiência na física, que vocês já estudaram. Em economia é mais ou menos parecido, mas é uma outra coisa. Eficiência na economia é a capacidade de lucrar o máximo possível com o uso dos seus recursos. Então, quanto mais eu lucro com os recursos que eu tenho, mais eficiente é a minha economia. Se eu tenho recursos e lucro pouco com esses recursos, se eu poderia lucrar mais com os recursos que eu tenho, significa que eu não estou sendo eficiente. Então, em economia, eficiência é a capacidade de lucrar com o recurso que você tem. É mais eficiente quanto mais você lucra com aqueles recursos. E a teoria das vantagens comparativas diz, o país tem que focar nos recursos dele e lucrar o máximo possível com aqueles recursos. Esquece o resto. Foca naquilo e lucra o máximo possível. Tem que ser o mais eficiente possível com aqueles recursos. E aí vem o problema. Então, assim, século XVIII, século XIX, essas ideias, até boa parte do século XX, essas ideias estavam lá bombando. Todo mundo falava, não, é isso mesmo. E vários países ao redor do mundo falaram, não, a gente tem que focar naquilo que a gente é bom. O Brasil, no século XIX, por exemplo, focou no café. A gente é bom em café, vamos produzir café. O Brasil foi o maior produtor de café do mundo e bora focar em produzir café. Né? O Brasil chegou a ser, o Brasil sozinho produzia mais café do que o resto do mundo inteiro junto. Assim, o Brasil vendia café para o mundo inteiro. Se você estava em qualquer lugar do mundo tomando café, provavelmente esse café tinha sido produzido no Brasil. Era uma coisa absurda a quantidade de café que o Brasil produzia. O Brasil era bom em produzir café, vamos produzir café. Pela teoria das vantagens comparativas, teoricamente, o Brasil, focando em produzir café, teria o seu desenvolvimento econômico muito forte. Mas não foi isso que aconteceu. Assim como o Brasil, outros países da América Latina também focaram nesses produtos e naquilo que eles eram teoricamente bons, que eles eram melhores do que os países europeus, do que os Estados Unidos e assim por diante. Mesmo assim, toda a América Latina, trabalhando dessa forma, continuava subdesenvolvida. Não houve desenvolvimento econômico dos países latino-americanos, focando nessa teoria das vantagens comparativas, como o desenvolvimento dos Estados Unidos, o desenvolvimento da Europa. E aí os pesquisadores, né, os economistas, por exemplo, começaram a se perguntar, peraí, se a teoria das vantagens comparativas diz que se o país focar naquilo que ele é bom, ele vai se desenvolver, por que os países da América Latina estão focando naquilo que eles são bons e não estão se desenvolvendo? E mais do que isso, além deles não se desenvolverem, eles aparentemente estão beneficiando as economias centrais fortes. Porque, por exemplo, a Europa e os Estados Unidos, que são países industriais, compram esses produtos agrícolas que vêm da América Latina e vendem seus produtos industriais para a América Latina. Porque a Europa e os Estados Unidos são bons na indústria, a América Latina é boa na agricultura, cada um está fazendo aquilo que é bom. Só que os países industriais estão ficando cada vez mais ricos vendendo seus produtos industriais. E os países subdesenvolvidos não estão enriquecendo vendendo seus produtos agrícolas. O que está dando errado? Então, essa teoria começa a ser questionada. Percebe-se, então, que existe uma distribuição desigual de benefícios e tecnologias, ou seja, os lucros, as vantagens e o desenvolvimento tecnológico, ele é diferente nos países industrializados e nos países agrícolas. Ele é diferente nos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos. E aí, o Prebisch, né, esse economista argentino do CEPAL, ele vai desenvolver a ideia da deterioração dos termos de troca. O que é a deterioração dos termos de troca? Algo muito simples. Algo que, se vocês pararem para pensar, nas aulas de história a gente observou que acontecia no século XVIII. No começo do século XVIII acontecia e já era visível. E esses teóricos do século XVIII e do século XIX não perceberam.
mas vocês, espertos no ensino médio, já sabem disso. Os países pobres não conseguiam produzir bens manufaturados com alto valor agregado. A gente já viu nas aulas de história e nas aulas de sociologia que quando você pega a matéria-prima e transforma essa matéria-prima num produto, o trabalho agrega valor a esse produto. Então esse produto fica mais valioso. O produto manufaturado, o produto feito na indústria, ele é mais valioso, porque o trabalho agregou valor. O produto agrícola tem menos valor agregado, ele tem menos trabalho em cima. Então ele tem menor valor agregado. Isso faz com que o lucro sobre o produto industrializado seja maior do que o lucro sobre o produto agrícola. Então os países subdesenvolvidos que focavam suas economias na exportação de produtos agrícolas não conseguiam ter os mesmos lucros que os países industrializados que focavam a sua economia na exportação de produtos industrializados. Isso gera o que o Prebisch chama de deterioração dos termos de troca. O que lá no século XVIII os europeus chamariam de balança comercial desfavorável. Lá na época do mercantilismo eles chamariam de balança comercial desfavorável. Exemplo, lembram das relações entre Inglaterra e Portugal, que a gente estudou nas aulas de história? Inglaterra vendia produtos industrializados, Portugal vendia, produtos manufaturados, né, os tecidos, e Portugal vendia produtos de baixo valor agregado, por exemplo, vinho, no Tratado de Panos e Vinhos, Tratado de Matuém, início do século XVIII. A Inglaterra, e isso fazia com que a Inglaterra tivesse lucro sobre Portugal, a economia inglesa crescesse, a economia portuguesa deteriorava-se. No caso das relações entre centro e periferia, no século XX, o centro exporta produtos de alto valor agregado, a periferia vende produtos de baixo valor agregado. Então a ideia da vantagem comparativa, de cada um focar naquilo que é bom, na prática não dava certo. Porque se você é bom em produzir algo de baixo valor, você não vai ter lucro. Você não vai ter o mesmo lucro de quem produz algo de alto valor. E é isso que o Prebisch chama de deterioração dos termos de troca. O que é a deterioração dos termos de troca? Eu estou te dando algo barato e pegando algo caro em troca. Eu estou te vendendo uma coisa muito barata e comprando uma coisa muito cara. Essa relação, esse termo de troca é desigual, não é equivalente. Então, quem faz o produto manufaturado sempre leva vantagem. Quem faz o produto agrícola sempre leva desvantagem. Então, na economia internacional, os países centrais se tornam cada vez mais ricos e os países periféricos cada vez mais pobres. E aí vem o que os economistas vão propor. Essa relação tem que mudar. Os países periféricos não podem focar só em produtos agrícolas, senão eles nunca vão se desenvolver. Eles precisam produzir algo com valor agregado para poder se desenvolver. Os países desenvolvidos vendem coisas com alto valor agregado. Então os países periféricos, para se desenvolver, têm que começar a produzir algo com alto valor agregado. Ok? E aí, esses economistas, né, o Prebisch e os outros economistas do CEPAL, eles vão propor uma nova análise econômica. Não mais pensando em modelos econômicos pré-estabelecidos. Pensar no modelo de desenvolvimento dos Estados Unidos ou no modelo de desenvolvimento da Europa e comparar com a América Latina. Eles vão dizer, não, a gente tem que olhar para a América Latina e para o contexto histórico da América Latina, que é diferente da Europa, é diferente dos Estados Unidos. Então não adianta eu pegar o modelo de desenvolvimento da Inglaterra, por exemplo, e querer copiar ele no Brasil, porque o contexto histórico do Brasil é completamente diferente da Inglaterra. Eu tenho que analisar o contexto histórico do Brasil para entender a estrutura econômica do Brasil e, a partir daí, pensar num desenvolvimento específico para o Brasil. E aí esses economistas eles vão perceber que, a partir dessa análise histórica, eles vão perceber que na América Latina é necessária uma forte atuação do Estado para aumentar a industrialização e superar a pobreza. Uma ideia que tem muito a ver com o Keynes, que a gente viu no vídeo anterior, que, aliás, as ideias do Keynes foram muito importantes para a recuperação dos Estados Unidos e da Europa após a crise de 29. O Keynes, ele não era um socialista, ele era capitalista, mas ele dizia, olha, dentro do capitalismo existem situações em que o Estado precisa atuar com certa força para ajudar a economia a se recuperar e a se defender de momentos de crise. Foi assim que os Estados Unidos se recuperaram da crise de 29, foi assim que a Europa se recuperou da crise de 29. E aí, esses economistas latino-americanos, influenciados pelas ideias do Keynes, porque viram que dava certo, então o liberalismo clássico, radical, que diz que o Estado não tem que interferir nunca, na prática, não fazia sentido, porque esses países, quando entraram em crise, os Estados interferiram na economia e se recuperaram. Então eles falaram, então para desenvolver a América Latina, os Estados precisam interferir na economia. E como que os Estados interferiam na economia? Com incentivo à abertura e investimentos estrangeiros para acelerar a industrialização. Ou seja, os Estados tinham que criar mecanismos para que dinheiro estrangeiro entrasse no país.
De repente baixando impostos, de repente criando áreas em que se as empresas se instalarem, elas vão pagar menos impostos, de repente criando mecanismos, legislações, sistemas tributários que incentivassem a entrada de empresas estrangeiras, a entrada de investimento estrangeiro no país. Incentivando-se a entrada de investimento estrangeiro no país, você vai, aos poucos, desenvolver essa economia e fazer algo que ficou conhecido a partir da década de 50 como substituição de importações. O que é a substituição de importações? É o país começar a criar uma indústria capaz de produzir aquilo que antes ele só importava. A gente importa máquinas, vamos começar a produzir máquinas nós mesmos. A gente importa automóveis, vamos começar a produzir automóveis nós mesmos. Então isso é a substituição da importação. Então você abre o país para o investimento estrangeiro e você aumenta a indústria do país e aos poucos você começa a produzir o que antes você só importava. Isso seria uma forma de ajudar no desenvolvimento do país. O Brasil adotou medidas como essa? Sim. As políticas econômicas do Brasil nas décadas de 50 e 60, principalmente, tiveram muito a ver com essas ideias. O governo de Juscelino Kubitschek, por exemplo, abriu a economia brasileira para a entrada de investimento estrangeiro e teve um grande aumento no parque industrial brasileiro. O governo de Getúlio Vargas, o segundo governo de Getúlio Vargas, também teve um grande aumento do parque industrial brasileiro. O grande momento da industrialização do Brasil é justamente nessa época, quando os economistas da CEPAL estão defendendo essas ideias, os políticos brasileiros, não exatamente com as mesmas ideias, ou não exatamente seguindo aquilo que vinha da CEPAL, mas com ideias semelhantes, começaram a abrir a economia brasileira para o investimento estrangeiro e investir pesadamente na criação de uma indústria nacional. Com ideias, cada presidente com ideias particulares, né? O Juscelino Kubitschek pensava de um jeito, o Juscelino Kubitschek era mais liberal, o Getúlio Vargas era um pouco mais nacionalista, mas também queria esse desenvolvimento industrial, enfim, mas o Brasil, nesse contexto, o Brasil mais ou menos faz isso. E, de fato, é um momento de crescimento econômico do Brasil e de desenvolvimento da indústria. Mas a gente vai ver que também, e vocês vão ver bem isso nas aulas de história, é um momento de crescimento econômico, mas é também um momento de aumento de desigualdades sociais. E a gente vai ver isso ao longo dos próximos vídeos, que o crescimento econômico não necessariamente significa desenvolvimento humano. Mas, enfim, isso a gente vai ver melhor daqui a pouco. Pois bem, o Prebisch e os economistas cepalistas são os economistas ligados à CEPAL, né, a Comissão das Nações Humanas para o Desenvolvimento Econômico da América Latina e Caribe. O Prebisch e os cepalistas, eles trouxeram ideias muito importantes para essa nova análise da economia na América Latina e dos países subdesenvolvidos de um modo geral, mas as ideias deles tinham uma certa limitação, que era a seguinte: eles focavam apenas nos acordos econômicos. Então eles não entravam muito em questões relacionadas às relações internacionais, às relações entre países, aspectos sociais. Era muito relacionado à economia, às ações econômicas. Perdia um pouco o contexto em que essas ações estavam inseridas. E aí nós temos um economista brasileiro muito importante, o Celso Furtado, que ele vai ampliar um pouco essa análise. A partir de suas pesquisas, ele vai enxergar o subdesenvolvimento como uma condição estrutural da periferia. Então, a periferia não é periferia apenas porque desempenha um papel coadjuvante, porque desempenha um papel passivo nas relações internacionais. Mas o subdesenvolvimento da periferia tem a ver com condições estruturais, com coisas mais profundas, com condições às quais ela precisa lidar de forma um pouco mais complexa. Como assim? O Celso Furtado faz uma análise histórica, então, né, de novo, as melhores ideias sempre partem das análises históricas, por que será, né? Enfim. Então, a partir de uma análise histórica, o Celso Furtado ele afirma que o subdesenvolvimento não é um estágio do desenvolvimento. Não é que uma nação, um país é subdesenvolvido e ele começa subdesenvolvido e se torna desenvolvido. Então, não é que um dia a Europa foi subdesenvolvida e aí ficou desenvolvida. Então, a América Latina hoje é subdesenvolvida, um dia vai ser desenvolvida. Não é um estágio, não é uma etapa do desenvolvimento ser subdesenvolvido. O subdesenvolvimento, na verdade, ele é um fenômeno contemporâneo. O país não é subdesenvolvido hoje porque ele vai ser desenvolvido amanhã. Ele é subdesenvolvido hoje porque existe uma dinâmica atual, uma dinâmica contemporânea no contexto da economia internacional que faz com que esse país seja subdesenvolvido. E esse subdesenvolvimento,
ele é resultado, muitas vezes, do desenvolvimento dos países centrais. Então o Celso Furtado está dizendo que, no contexto internacional, tem países que são ricos porque existem países pobres. Basicamente é isso. Ele diz que a economia de alguns países desenvolvidos depende do subdesenvolvimento de outros. Então é como se um país explorasse o subdesenvolvimento do outro para ser desenvolvido. Então, de certa forma, a culpa do subdesenvolvimento de um, em muitos casos, é do desenvolvimento do outro. Então, o modelo de desenvolvimento de alguns países se baseava em manter relações vantajosas com países subdesenvolvidos. Isso era extremamente complicado, e isso traz problemas para... Essa consciência traz problemas para as relações internacionais, porque alguns países vão dizer, opa, eu sou rico porque eu estou explorando aquele ali que é pobre. E aquele ali que é pobre vai falar, opa, então quer dizer que não era culpa minha a pobreza? Quer dizer que eu estou sendo explorado por outro que é rico? Então isso vai gerar alguns constrangimentos no cenário internacional. O Celso Furtado também ele vai fazer uma coisa muito importante, que é diferenciar crescimento de desenvolvimento. Para o Celso Furtado, crescimento é aumentar a produção. Aumentei a minha economia, aumentei minha geração de riqueza, isso é crescimento. Ok, isso é bom, isso não é ruim, isso é bom. Só que ele diferencia isso de desenvolvimento, porque você pode ter crescimento econômico e você ter uma parte da população cada vez mais pobre. E você pode aumentar a economia e ter cada vez mais pessoas pobres. Que era o que acontecia no Brasil nas décadas de 50, 60, 70. O Brasil estava aumentando sua riqueza, mas essa riqueza era concentrada nas mãos de poucas pessoas. Então você tinha um país cada vez mais rico, um PIB cada vez maior, porém cada vez mais pessoas na miséria, por conta da concentração de riqueza. Então ele vai diferenciar. Uma coisa é crescimento econômico, outra coisa é desenvolvimento. O que é desenvolvimento? É quando eu consigo fazer com que essa riqueza gerada traga benefício para toda a população. Então quando eu consigo fazer com que o crescimento econômico traga benefícios para todos, para que eu diminua os níveis de a riqueza faz com que eu diminua os níveis de pobreza, diminua a concentração de renda, melhore a vida das pessoas, e isso é desenvolvimento. Então pode acontecer de você ter muito crescimento e pouco ou nenhum desenvolvimento. E pode acontecer de você ter pouco crescimento, ter um crescimento pequeno, mas esse crescimento pequeno se converter em desenvolvimento. Então não necessariamente você precisa crescer muito ou crescer o tempo todo, desde que você tenha desenvolvimento. Claro, uma coisa ajuda a outra. O crescimento ajuda no desenvolvimento. Quanto mais crescimento, mais chance de desenvolver você tem. Só que dependendo de como o crescimento foi estruturado, dá para você ter muito crescimento sem desenvolvimento. E às vezes um crescimento um pouco menor, dependendo de como for administrado, gera um desenvolvimento maior. E isso é um debate muito importante quando a gente fala de política hoje em dia, quando a gente vê os debates, principalmente quando a gente vai falar das campanhas presidenciais, mas não só de presidente, às vezes para governador, às vezes para prefeito, isso aparece. Às vezes um determinado candidato pode falar assim, eu vou propor aqui políticas para o crescimento, mas ele não fala de desenvolvimento. E às vezes um outro fala assim, eu estou aqui propondo desenvolvimento. Aí o outro cara fala assim, você está propondo desenvolvimento, mas você não está falando de crescimento. Só que às vezes o outro consegue propor um desenvolvimento mesmo com crescimento menor. E o outro está ali vendendo um crescimento absurdo, mas não está conseguindo propor um desenvolvimento. E infelizmente o que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos é que os governos não têm conseguido nem o crescimento, nem o desenvolvimento. Mas enfim, isso é uma outra questão. E como faz para conseguir esse crescimento com o desenvolvimento? Celso Furtado defendia a participação do Estado no planejamento da economia, mas, diferentemente dos cepalistas, que queriam a entrada do capital estrangeiro, o Celso Furtado queria que o Estado se aliasse ao capital nacional. Então ele defendia que o Estado devia fazer parceria com os investimentos nacionais, não priorizar o investimento estrangeiro, não que ele fosse contra o investimento estrangeiro, mas ele achava que a melhor forma de desenvolver a economia nacional era com o dinheiro nacional. Então envolver os empresários nacionais nos investimentos. E desenvolver o quê? Investir em quê? Principalmente tecnologia. O desenvolvimento de tecnologia era fundamental para o crescimento econômico, industrialização, com base em capital nacional. Então, numa vertente mais ligada ao Celso Furtado, não seria tanto o problema quando não entra tanto dinheiro estrangeiro no Brasil, desde que você tenha o capital nacional, os investidores nacionais, investindo na economia. E no Brasil também, nos últimos anos, a gente não tem visto tanto, né, a gente tem
tido problemas tanto para atrair dinheiro estrangeiro quanto para convencer os empresários brasileiros a investirem no Brasil. São outros 500. Uma outra teoria que surge nesse contexto aí, né, você tem ali o Prebisch e os cepalistas falando ali pensando ali o subdesenvolvimento e propondo uma entrada de capital estrangeiro e participação do Estado no planejamento da economia. Você tem o Celso Furtado ampliando essa análise, pensando nas relações entre países, percebendo que às vezes a economia de um país se baseia no subdesenvolvimento de outro, e ele propõe um pouco para mudar essa dinâmica, pensar nos investimentos nacionais, né? Já que às vezes se um país depende de outro, os investimentos de um país em outro podem acabar sendo prejudiciais em determinado contexto, mas ele também defende uma participação do Estado. Outros, agora não economistas, mas sociólogos, eles vão olhar essa relação entre os países de um ponto de vista mais social. Eles foram influenciados tanto pelas ideias do Prebisch quanto do Celso Furtado, mas partiram para uma análise mais social dessas relações entre países e chegaram ao que a gente chama de teoria da dependência. Dois sociólogos latino-americanos muito importantes, chamados Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto, eles escreveram juntos eles têm uma obra em conjunto falando sobre dependência e subdesenvolvimento. Eles desenvolvem essa teoria da dependência. Essa teoria da dependência parte das conclusões do Prebisch, dos cepalistas e do Celso Furtado e acrescentam algumas questões políticas, uma análise política dessas relações, e acrescentam também algumas ideias da teoria econômica marxista. Então já estão ligados mais ali ao marxismo econômico. Não sei se vocês repararam, mas o sociólogo, essa foto de cima, o Fernando Henrique Cardoso, alguém deve ter falado assim, professor, esse daí não é o que foi presidente do Brasil? Ele mesmo, o Fernando Henrique Cardoso, era um dos mais importantes sociólogos do Brasil antes de ser político, né? Ele foi perseguido pela ditadura, enfim, tem toda uma história, o Fernando Henrique Cardoso. E um parênteses, né? Algo que é muito interessante sobre o Fernando Henrique Cardoso. Quando o sociólogo, professor e pesquisador da USP, ele desenvolveu toda essa teoria da dependência econômica. Quando ele foi presidente da República, as políticas econômicas que ele conduziu eram completamente diferentes do que ele estava propondo quando era sociólogo. E aí quando perguntaram para ele assim, mas senhor presidente, o senhor escreveu isso sobre economia e dependência econômica, e como presidente você está fazendo outras coisas, o contrário praticamente, como é que você explica isso? E a resposta dele foi, resumidamente, ele disse o seguinte, esqueçam o que eu escrevi. Como quem diz assim, olha, lá atrás eu pensava dessa forma e escrevi isso, hoje como presidente eu já penso diferente, acabei adotando medidas diferentes. Mas é meio forte, né, essa ideia do esqueçam o que eu escrevi, enfim. Voltando para cá, para a teoria da dependência. O que é a teoria da independência? Segundo essa vertente, a gente analisa o subdesenvolvimento a partir das relações entre imperialismo e as classes dominantes. Então tem um detalhe aqui que é interessante. O Celso Furtado ele coloca aqui, às vezes um país dominante, um país central, baseia sua economia na exploração de um país subdesenvolvido. Então, parte do seu desenvolvimento tem a ver com a exploração de um país subdesenvolvido, ou de um conjunto de países subdesenvolvidos. O Fernando Henrique Cardoso e o Enzo Faleto, Fernando Henrique Cardoso brasileiro, Enzo Faleto chileno, eles e outros sociólogos vão dizer o seguinte, eles vão chamar essa dominação econômica do centro sobre a periferia de imperialismo. E para eles, esse imperialismo, para ele dar certo, para ele se concretizar, ele precisa do apoio, dentro dos países subdesenvolvidos, de um grupo dominante que concorde com as ideias do país imperialista. Então tem que ter uma elite dentro do país, de acordo com as ideias do país imperialista, e essa elite vai ajudar a implementar essa estrutura econômica que vai tornar o país subdesenvolvido dependente do país desenvolvido. Como assim? Vamos pensar um exemplo qualquer. Temos aqui o país A, capitalista, central, imperialista. Temos o país B subdesenvolvido. Para esse país aqui, desenvolvido, o país A, é interessante que o país B foque em produzir bananas, por exemplo. Então esse país subdesenvolvido é interessante porque ele produza bananas, porque esse país desenvolvido aqui tem um parque industrial imenso que produz produtos derivados de banana, doce de banana, enfim,
uma série de coisas de banana. Eu acho que eu escolhi um exemplo péssimo de banana, mas vamos seguir nele. Então esse país desenvolvido aqui, ele quer que o subdesenvolvido produza bananas, para ele é interessante que ele produza bananas, e ele vai comprar as bananas desse país, e é interessante que esse país que produz bananas não tenha uma indústria muito desenvolvida, para que ele compre os produtos industriais vindos desse país dominante, desse país imperialista. Então o imperialista eu estou chamando de A, o subdesenvolvido eu estou chamando de B. Só que para o país subdesenvolvido focar em produzir bananas e não querer ter uma indústria, ele tem que tomar essa decisão sozinho. Ele pode simplesmente virar e falar assim, não, eu não quero focar em produzir banana, eu quero produzir automóveis, sei lá, eu quero ter uma indústria. Só que para ele resolver produzir bananas, quem manda nesse país pequeno tem que querer produzir bananas. O grupo dominante desse país tem que convencer a população ou tem que ter o poder político para tomar as medidas políticas, econômicas, para que esse país foque em produzir bananas. Então, é necessário que essa elite tenha as mesmas ideias que o país dominante e que, de alguma forma, essa elite seja beneficiada com essa estrutura econômica, com esse modelo econômico que faz com que o país produza bananas. Geralmente, essa elite vai estar ligada aos produtores de bananas, porque eles que vão ganhar dinheiro com essa produção e eles que vão ter condições de comprar os produtos industriais que vêm do país dominante, do país A. Enquanto o restante da população que trabalha na produção de bananas não vai ter o mesmo benefício. Então você vai ter uma concentração de renda, você vai ter desigualdade social e você não vai ter o desenvolvimento que atinja toda a população. Mas essa elite produtora de bananas, em acordo com o país imperialista que quer que eles produzam bananas, vai estar bem. Então essa teoria da dependência que faz com que um grupo dominante deseje que seu país seja dependente de outro, foi a grande sacada do Fernando Henrique Cardoso e do Enzo Faleto. Eles falaram, o país não resolve do nada ser dependente. Tem que ter alguém querendo essa dependência dentro do país. Não é só pressão externa, tem que ter alguém dentro do país. Então, isso faz com que os mercados, a tecnologia e as finanças que venham dos países centrais coloquem a periferia em situação de dependência, porque tem uma classe dominante dentro desses países que se beneficia dessa dependência. Eu estou colocando essas estruturas falando de país A, país B, mas eu proponho para vocês fazerem um exercício. Hoje, ou nos últimos anos, em algum momento, o Brasil se encaixa dentro desse modelo de ter uma elite que se beneficia do fato do Brasil ser um país dependente de outro? Reflitam sobre isso. Pensem sobre isso. E isso é algo muito importante quando a gente vai falar das eleições presidenciais, por exemplo, no Brasil. É um detalhe que a gente precisa muito ver nos discursos dos candidatos. Até que ponto eles estão propondo desenvolvimento ou até que ponto eles estão propondo a defesa de interesses de outros países na nossa economia. Até que ponto a gente está realmente propondo medidas econômicas para beneficiar o Brasil e até que ponto a gente está propondo medidas econômicas que vão beneficiar países estrangeiros que querem explorar as riquezas do Brasil. E a gente achando que está se desenvolvendo e na verdade está ajudando a desenvolver o outro e não tendo o nosso desenvolvimento. Pensem sobre isso. E quando a gente for nas aulas de história, a gente vai discutir muito isso ao longo da história do Brasil no século XX. Um dos principais debates sobre a economia brasileira ao longo do século XX, no período republicano, é justamente isso. Qual a relação que nós temos com os outros países? Qual a relação econômica que nós temos com os outros países? Nós somos ativos na economia internacional ou nós somos passivos na economia internacional? Bom, a partir disso que a gente pode chamar de pensamento dependentista, que é essa análise da dependência econômica dos países, a gente tem que encarar as escolhas econômicas como tendo um objetivo. Essas escolhas econômicas nunca são neutras. Elas são, no pensamento dependentista, sempre focadas em privilegiar determinados interesses. Então é sempre para beneficiar alguém. Toda decisão econômica tem o objetivo de beneficiar alguém. E muitas vezes beneficia alguém prejudicando outro alguém. Então sempre tem um foco. Nunca é neutro. Nunca é, vou fazer isso porque isso é neutro. Não. É sempre para beneficiar alguém, um grupo específico. Por isso, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando de relações de poder. E relações de poder implicam dizer até que ponto o desenvolvimento de um país vai beneficiar determinados grupos ou vai prejudicar determinados grupos sem causar uma crise. Então, vamos pensar no Brasil, por exemplo. Para o desenvolvimento econômico do Brasil. Até que ponto eu consigo desenvolver o Brasil sem prejudicar quem está no poder?
E se o desenvolvimento prejudica quem está no poder, até que ponto esse prejuízo de quem está no poder é sustentável a ponto de não gerar uma crise, da sociedade continuar se desenvolvendo sem que essas pessoas fiquem incomodadas? Quando um grupo está no poder e esse desenvolvimento prejudica esse grupo, a tendência desse grupo é cortar os processos de desenvolvimento do país, para que esse grupo não perca poder ou não se sinta prejudicado. Há quem diga que o impeachment da Dilma foi por isso, porque o desenvolvimento do Brasil estava sendo baseado em prejuízo a determinados grupos, e esses grupos se articularam para derrubar a Dilma. Né? Tem pessoas que têm essas teorias. Eu não afirmo que foi dessa forma, mas há grupos que defendem essas teorias, de que o modelo de desenvolvimento que o Brasil adotou prejudicou determinados grupos dominantes, e esses grupos dominantes romperam com o governo Dilma a partir do momento que se sentiram prejudicados. Assim como há quem diz que o presidente Bolsonaro, a partir do momento que começar a prejudicar determinados grupos de poder, ele vai sofrer um impeachment, né, com as suas medidas, com a sua forma de pensar. Que isso não aconteceu ainda com ele porque os grupos ainda não estão sendo suficientemente prejudicados pelas medidas dele. Enfim, mas isso é uma outra discussão. Não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado, mas assim, para vocês entenderem, existem essas teorias. Seria por esse caminho, né, esse caminho do pensamento dependentista. Por essa lógica, o desenvolvimento passa por disputas políticas entre os interesses dos grupos dominantes e pressões sociais. As pressões sociais vão indicar uma coisa, os interesses dos grupos dominantes vão indicar outra. E é dessa relação de forças que o país vai se desenvolver mais ou menos. Além disso, além dessas disputas internas, há também as pressões externas. O imperialismo externo pode fazer pressões dentro do país. E ele vai fazer pressões de várias formas, desde a propaganda, desde questões ideológicas, eventualmente até usando força militar. Então, um país, por exemplo, um país dominante, ele pode, por exemplo, fazer uma sanção econômica contra um país. Um país subdesenvolvido não está adotando a política econômica que o país desenvolvido gostaria, aí o país desenvolvido fala assim, então não vou mais te emprestar dinheiro, vou aumentar os impostos dos produtos que entram no meu país, eu vou parar de comprar produtos do seu país. Então, existem formas de fazer pressão. Então, existem duas dimensões de poder quando a gente fala dessas relações econômicas no país. A gente tem as relações internas, né, entre grupos diferentes, entre grupo dominante e grupos dominados, e a gente tem uma outra dimensão nacional. E aí, quando o grupo dominante, as intenções do grupo dominante coincidem com as intenções dos países desenvolvidos, a gente tem esse processo de dependência estabelecido. Quando esses interesses não coincidem, aí a gente tem outras relações colocadas. E ainda dentro desse contexto da teoria da dependência, a gente tem o conceito de dominação. O que é o conceito de dominação? Ele é extremamente importante quando a gente vai falar dessas relações entre países dentro da teoria da dependência. O conceito de dominação, ele passa por identificar as bases para exploração e para desigualdade, ou seja, quais são os mecanismos que um determinado país usa para explorar e para manter a desigualdade sobre outro país. Alguns mecanismos são pesados investimentos estrangeiros feitos por grandes corporações. Quando um país coloca muito dinheiro em outro, ele não está fazendo caridade, ele está querendo fazer valer os seus interesses. Então a entrada maciça de dinheiro de um país em outro sempre é sinal de que o país que está investindo, ele quer ter algum retorno dentro do outro país. Hoje o exemplo mais claro disso que nós temos no mundo, a China investindo na África. Hoje, a China investe muito pesadamente em muitos países africanos. Por quê? Porque os chineses têm dó dos africanos? Não, porque os chineses querem ter retorno econômico. Então, eles estão colocando muito dinheiro na África, mas eles querem que a África, de alguma forma, seja dependente econômica da China. Seja dependente economicamente da China. Eles querem ter retorno com esses investimentos. Então, isso acaba sendo uma forma de dominação. Então, de novo, eu não estou dizendo que a entrada de dinheiro estrangeiro é ruim num país. Mas eu estou dizendo que, dependendo de como as relações entre os países se estabelecem, a entrada maciça de dinheiro de um país em outro pode ser um sinal de alerta. Pode ser um sinal de que o país que está investindo queira ter privilégios, queira ter algum tipo de benefício sobre o país que está recebendo esses investimentos. Segundo ponto,
Extração de riquezas naturais dos países dependentes. De novo o exemplo da China. A China está tirando muito recurso da África, mas isso não é exclusividade da China. Vários países tiram recursos de vários outros. Né? E isso por vários mecanismos. Esses investimentos, por exemplo, podem ser investimentos de empresas, digamos, um país rico em minérios, aí um país desenvolvido investe criando empresas de mineração num país subdesenvolvido rico em minérios. Então, e aí ele extrai esses minérios e uma parte desses minérios vai para o país desenvolvido. Ou uma parte do lucro conseguido com esses minérios vai para o país desenvolvido. Isso é uma forma de dominação também. Você está interferindo na economia, na produção daquele país, se beneficiando dela e tornando esse país dependente. Às vezes o país subdesenvolvido tem muito minério, mas ele não tem condições de investir na extração desse minério. Aí vem o país desenvolvido e fala, opa, eu te ajudo, vou investir na mineração, mas eu quero uma parte do que é produzido. Isso é uma forma, isso dependendo de como essa relação se estabelece, isso pode ser uma forma de dominação, porque o país subdesenvolvido se torna dependente da ação do país estrangeiro. Se o país estrangeiro parar de investir na mineração, esse país, mesmo sendo rico em minério, quebra. Outra coisa que aí já é um pouco mais explícita é quando países desenvolvidos apoiam ditaduras em países pobres. Um dos exemplos mais claros para a gente aqui na América Latina é que nas décadas de 60, 70, 80, a América Latina teve várias ditaduras. A maioria delas eram ditaduras de direita contra o que supostamente seria a ameaça comunista na América Latina. Nós também tivemos ditaduras de esquerda, tá? Mas houve ditaduras de direita para combater o avanço do socialismo na América Latina e essas ditaduras foram apoiadas pelos Estados Unidos. Apoiadas às vezes com treinamento militar, às vezes com dinheiro mesmo, ou às vezes apoiadas só no discurso, na parte ideológica, mas de um modo geral os Estados Unidos ajudaram inclusive com logística, com treinamento, com com espionagem, enfim, várias formas os Estados Unidos apoiaram ditaduras. Apoiaram a ditadura no Brasil, apoiaram a ditadura na Argentina, apoiaram a ditadura no Chile, apoiaram várias ditaduras na América Central e assim por diante. E mesmo sendo um país que defendia a democracia, quando seus interesses econômicos estavam em risco, eles apoiaram ditaduras militares na América Latina. E outra forma também de dominação de um país sobre outro é através do endividamento. Vou te emprestando dinheiro, até que chega uma hora que eu vou cobrar essa dívida. E aí você não vai ter como me pagar. Não tenho como te pagar, o que eu faço? Vai fazer o que eu mandar. Se você parar de me emprestar dinheiro agora, eu vou falir, eu vou quebrar, como que eu faço? Eu te dou um prazo maior para você me pagar e até te empresto um pouco mais, mas eu quero que você crie uma legislação que facilite a entrada dos meus produtos no seu país. Eu quero que você crie uma legislação que facilite a entrada das minhas empresas no seu país. Eu quero que você crie uma legislação que diminua os impostos que eu pago para entrar no seu país. Eu quero que você crie uma legislação que facilite que eu consiga extrair recursos naturais do seu país. Então também é uma forma de dominação. Quando um país tem uma dívida muito grande com o outro, o país que está endividado acaba sendo meio que refém do país do qual ele pegou dinheiro emprestado. E às vezes não é o país, às vezes é um conjunto de países. Durante muitos anos aqui no Brasil falava-se do Fundo Monetário Internacional, porque o Fundo Monetário Internacional, que é dirigido pelas maiores economias do mundo, empresta dinheiro para países pobres, para países subdesenvolvidos, e aí quando esses países não conseguem pagar, o Fundo Monetário Internacional diz, você tem que fazer isso, isso e isso. Então no Brasil durante muito tempo o Fundo Monetário Internacional dizia, vocês têm que privatizar as empresas. E aí o Brasil tinha que ir lá privatizar, senão o Fundo Monetário Internacional cobrava dívida. Você tem que criar uma legislação que facilite a vida das empresas, mesmo que isso traga prejuízos para os trabalhadores. Então vai lá e cria essa legislação. Então você tem esses mecanismos de dominação, né, de um país sobre o outro. Nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre as outras teorias ligadas a desenvolvimento, subdesenvolvimento e como que essas discussões chegam a nós nos dias de hoje. Até mais!